Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Matemática do Ensino Médio com foco no Enem e em concursos públicos. Eu sou a professora Braulia Perazio e nesse vídeo nós vamos introduzir o assunto sobre função quadrática. Função quadrática, então, aí, primeira coisa que nós vamos ver são sobre as raízes da função quadrática. Então, uma função quadrática é uma função que tem a seguinte forma: ax ao quadrado mais bx e mais c. Então, nós temos aqui, olha, o termo x ao quadrado. X ao quadrado, né? Que é um polinômio aí de grau 2, então, neste caso. Então, nós dizemos que é uma função de segundo grau. Diferente, né, lá da função do primeiro grau, onde nós tínhamos ax mais b, né? Nos vídeos anteriores aqui no meu canal, eu falei muito sobre função de primeiro grau. Então, aqui, olha, nós tínhamos simplesmente x elevado a 1. E aí, aqui, né, analisando o grau aqui, vamos dizer, entre aspas, aí do polinômio, nós temos, então, grau 1. E por isso, essa função aqui, de vermelho aqui, ela é uma função de primeiro grau. E hoje, então, nós vamos dar o foco, então, na função quadrática. Nós temos aqui que o a, ele é chamado de coeficiente do termo, né? X ao quadrado. O b é o coeficiente de x e o c, ele é, então, o termo independente, certinho? Se eu tiver uma função dessa forma aqui, olha só, f de x igual a ax ao quadrado mais bx simplesmente. Bem, é uma função quadrática, porque aqui eu tenho, olha, o termo ao quadrado e aqui eu tenho, né, o bx, mas eu olho sempre se eu tenho x ao quadrado. Só que neste caso, nós dizemos aqui que essa função, ela está incompleta. Bom, como eu chamei a primeira de f de x, eu vou chamar essa aqui de g de x. Então, nós dizemos que ela é uma função, né, incompleta, mas ainda assim é uma função de segundo grau. Se eu tiver uma função nesse formato aqui, olha, ax ao quadrado mais o termo independente, simplesmente, também é uma função de segundo grau. Afinal, tem aqui, olha, x ao quadrado mais c. Vou colocar aqui um exemplo, então, olha, uma f de x, que tem o seguinte formato, por exemplo, olha, 5x ao quadrado mais 2x mais 1. É uma função de segundo grau, né? Completinha aí, porque eu tenho o termo, né, de x ao quadrado, que torna ela, então, uma função quadrática, né? Eu tenho aqui o b e também tenho o c. Essa função aqui também, olha, por exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, menos x ao quadrado mais 2x. Também é uma função quadrática, né? Eu tenho aqui o x ao quadrado, por isso ela é uma função quadrática ou função do segundo grau. E tem aqui, olha, o b, né? Que está multiplicando aí, então, o x, que é o coeficiente de x. E um exemplo agora também para h de x aqui, olha, nesse caso aqui, poderia ser, estou pensando, 3x ao quadrado, por exemplo, menos 9. Também é uma função quadrática. Eu tenho aqui o x ao quadrado, né? Que tem o x ao quadrado, e tem aqui o termo independente. Então, para ser uma função quadrática, tem que ter, então, aqui, olha, o x ao quadrado, tem que aparecer o x ao quadrado. O ao quadrado, né, ele tem que ser, então, o de maior, né, grau, né, o polinômio aí, na verdade, ele tem que ser de grau 2, exatamente grau 2. Porque se eu tiver um polinômio de grau 3, se eu tivesse, por exemplo, f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 5, é uma função quadrática? Não. Por quê? Porque o polinômio é de grau 3, né? Quando eu falei para vocês, olha, x ao cubo menos 2x ao quadrado, por exemplo, mais 1, que já é outro exemplo que eu esqueci aquele. Mas, então, se apareceu, né, um termo aí de maior grau, também já não é quadrática. E se aparecesse, então, assim também, olha, f de x, por exemplo, igual a
2x mais 1 também não é quadrática, ela é uma função de primeiro grau. Né? Falei, não escrevi, eu vou falar para vocês. Uma função desse tipo aqui, por exemplo, olha. Vou colocar aqui o x ao quadrado mais x e o mais 1. Também não é uma função quadrática. Por quê? Porque aqui, olha, eu tenho aqui, né, um polinômio, entre aspas, aí, então, de grau 3. Certinho? Bom, a partir daqui, então, nós vamos agora determinar as raízes de uma função quadrática. Para determinar a raiz de uma função quadrática, nós usamos a famosa fórmula de Bhaskara. Ou seja, nós fazemos delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. E para determinar, então, os valores de x, né? Nós fazemos x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido aqui, então, por 2a. Uma função de grau 2, ela pode ter até duas raízes reais. Até duas raízes reais. Pode ser nenhuma? Pode. Pode ser uma? Pode ser duas? Também pode. Pode ser três? Não. É até duas raízes reais. E aí, geralmente, gente, eu chamo aqui uma delas de x' e a outra de x duas linhas. Poderia ser x1 e x2, por exemplo, também. Ok? Bom, vamos então ver aqui um exemplo para determinarmos, então, a raiz ou as raízes de uma função. Então, aqui eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Para determinar aqui, olha, as raízes, né? O que nós devemos fazer? Assim como fazíamos na função de primeiro grau, nós vamos fazer f de x ou y igual a zero. Lembrando que escrever f de x, gente, é o mesmo que escrever o quê? Escrever y. Então, para determinar as raízes, basta igualar y a zero, porque determinar as raízes é dizer o seguinte: para quais valores de x y é igual a zero, ou quais valores de x que torna y igual a zero. E daí nós fazemos, olha, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Delta é igual a b, né? Que, ó, quem é o b? É o menos 2, então nós colocamos o menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Se não tem nada aqui é porque tem 1, já que o elemento 1 ele é o elemento neutro na multiplicação. Então, vai ficar 4 menos 4 vezes 1 e vezes c. c é igual a menos 3. Feito isso daqui, nós temos, então, delta igual menos 2 ao quadrado é 4. Afinal, menos 2 vezes menos 2, nós fazemos menos vezes menos mais. E aqui, olha, menos 4 vezes 1 e vezes menos 3. Então, a gente faz assim, ó, menos vezes mais, que é o sinal aqui, ó, se não tem nada porque é positivo, fica menos vezes mais, menos e menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. E aí nós temos, então, que delta é igual a 16. Pois bem, observe aqui, olha, que delta foi um número que positivo. Esse delta aqui, ele nos diz muita coisa sobre a nossa função quadrática, porque o delta, em algumas situações, ele pode dar um número positivo, ou seja, maior que zero, que foi o caso aqui, ou esse delta, ele pode dar um número negativo, pode acontecer, vocês vão ver exemplo aqui ao longo, né, dos vídeos aqui no meu canal, tá bom? E ainda, ele pode ser igual a zero. Pois bem, se ele for maior que zero, o que isso significa? Isso significa que nós vamos ter duas raízes reais e distintas, ou seja, eu vou ter x' diferente de x duas linhas. Agora, se o delta for menor que zero, o que isso significa? Que não existem raízes reais, né? Raízes que pertencem ao conjunto dos números reais. E aí nós vamos parar
no delta, né? E vamos dizer que não existem raízes reais. E se o delta for igual a zero, nós vamos ter que x' é igual a x duas linhas, ou seja, nós vamos ter duas raízes reais e iguais, certinho? Vamos continuar. Como o nosso delta deu positivo, significa que nós vamos ter esse caso daqui, ó, x' diferente de x duas linhas. Vou chamar então esse aqui de primeira parte e vou continuar resolvendo aqui a segunda parte, que é fazer, olha, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. E daí, então, eu tenho que x é igual a menos, quanto vale b? Aqui, ó, menos 2, onde eu estou apontando aqui a canetinha, lá, ó, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, e dividido, então, aqui, olha, por 2 vezes a é igual a 1. Daí vai ficar, olha, x é igual a menos vezes menos mais 2, mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, e dividido por 2 vezes 1, 2. Aqui, gente, é que nós separamos, olha, esse mais ou menos aqui, nós fazemos assim, ó, um x' e outro aqui embaixo, olha, x duas linhas. Aí nós escrevemos, 2 mais 4 dividido por 2. E aqui eu vou colocar o 2 menos 4 dividido por 2. Resolvendo, 2 com mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. E aqui, 2 menos 4, menos 2 dividido por 2, né? Ficou menos 2 dividido por 2, que é igual a quanto? Menos dividido por mais é menos 1. E dessa forma, as raízes, né? Vou escrever aqui em forma de solução, são menos 1 e 3. Coloquei em ordem crescente aí, então. Ok? Vamos, então, para a segunda rapidinho, agora que você já aprendeu. Então, vamos lá para a segunda. Resolvendo ali, então, rapidão. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no meu canal agora. Basta clicar na setinha aqui ao lado, na mãozinha aqui ao lado, em seguida clicar em inscrever-se e tá prontinho. Deixe também o seu joinha para que mais pessoas visualizem esse vídeo. Bom, igualamos aqui a zero e agora nós fazemos delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a é menos 1, e vezes c. E daí eu tenho que delta é igual a 4 menos vezes menos mais 4 vezes 3, 12. E daí nós temos aqui, então, que delta é igual a 16. Coincidência, delta, olha, esse delta aqui, né, da número 1, foi igualzinho o delta do número 2. Nesse caso, você já sabe o quê? Que nós vamos ter, então, x' diferente de x duas linhas. E para finalizar, vamos aqui, então, e fazemos, olha, na segunda parte, x é igual, vou chamar esse aqui de primeira parte, e esse daqui, então, de segunda parte. X é igual a menos b, né? Menos b, então, vai ficar aqui, ó, 2 é positivo, né? O b, mais ou menos raiz quadrada de 16, e dividido, então, aqui, olha, por 2 vezes a. Cuidado, agora o a é negativo. Daí vai ficar assim, olha, x é igual a menos vezes mais menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, e dividido aqui, então, por menos 2. Então, nós vamos ter x' é igual a menos 2 mais 4, dividido por menos 2, e o x duas linhas, ele é, então, igual a menos 2 menos 4 dividido por menos 2, certinho? Continuando, vou subir um pouquinho, vai ficar assim, então, olha, menos 2 com mais 4 vai dar 2, 2 dividido por menos 2. Mais dividido por menos é menos, é igualzinho fazer, gente, a multiplicação de sinal, a divisão, tá? E 2 dividido por 2 é 1. E aqui,
Menos 2 com menos 4 dá o quê? Dá menos 6. E dividido por menos 2, nós fazemos assim, ó, menos vezes menos, ou menos dividido por menos, que é a mesma coisa. É mais 6 dividido por 2, 3. E nesse caso aqui, nós temos, olha que bacana, a mesma solução, que é menos 1 e 3, a mesma solução do exercício anterior. Mas daqui a pouco, no próximo vídeo, nós vamos ver, olha, que o gráfico dessas funções aqui, eles são completamente diferentes. Por quê, né? Completamente diferentes. Porque esse daqui vai ter, número 1, vai ter a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, e o número 2 vai ter a concavidade voltada, então, para baixo. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.